Olá! Vamos estudar a Bíblia? Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, entendendo a natureza humana. Bem, querido, eu quero que você deixe aqui o seu like, que você se inscreva no canal. Eu estou esperando, hein? Por favor, inscreva-se no canal. Estamos nesse estudo maravilhoso da Escola Sabatina e temos como objetivo o estudo dessa semana considerar como o Antigo Testamento define a natureza humana e as condições dos seres humanos na morte. Existem muitas coisas que são faladas do ponto de vista espiritual com respeito à morte. Mas a Bíblia tem, na realidade, caminhos definitivos que mostram qual o papel da morte. E é isso que vamos estar estudando esta semana. Bem, domingo. Um ser vivente. A Bíblia declara que Deus criou todas as criaturas, todos os seres. E a Bíblia declara em Gênesis capítulo 1, de 24 a 27, que todas as criaturas, elas foram chamadas também de seres viventes e que elas todas têm o fôlego de vida. Mas há um detalhe na criação do homem, é que Deus, ele se curva para criar o homem e que também este homem é criado à semelhança de Deus. Outro detalhe é que, além de tudo isso, de Deus se curvar e de que o homem ele fosse a semelhança de Deus, Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. Bem, e aí então o homem passa a ser alma vivente. Alma vivente é o ser vivente. Alma vivente é o resultado entre a parte física, que foi feita do pó da terra, mas o elemento vital soprado por Deus nas narinas do homem. Isso é o ser vivente. Alma vivente não é uma entidade que vive no corpo do homem, mas a alma vivente é o sopro vital da vida de Deus que acontece no homem. Bem, na segunda-feira, o assunto é a alma que pecar, essa morrerá. Esse assunto é muito interessante porque nos chama a atenção para o equívoco da doutrina que diz que a alma é imortal. Bem, observe, a Bíblia diz que a alma é mortal. Quem deu o primeiro discurso de imortalidade foi Satanás no Éden, por meio da serpente. Ele disse a Eva, certamente não morrerá. Mas a Bíblia nos diz que Deus, a mensagem de Deus foi certamente morrerá. Então a alma é mortal. O ser humano, ele morre. Alma, nefesh, né? Significa justamente o ser vivo, ser vivente. E Ezequiel 18, verso 4 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Bem, Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo confirma e ele nos diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus, logo todos morrem. Então morremos e a morte é um fato. A morte de fato é aquilo que Deus prescreveu, a cessação da vida. Então morrer é o contrário de viver. Na terça-feira, o espírito volte a Deus. Bem, lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nos diz que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Isso leva alguns teólogos e algumas pessoas curiosas a concluir que há um espírito no homem que volta a Deus quando ele morre. Mas não é isso que o texto está dizendo. Para considerar o texto, é preciso que a gente leve a sério todo o contexto. E o contexto de Eclesiastes capítulo 12, de 1 a 7, está falando do envelhecimento, da perda da força física, das doenças e, por fim, da morte.
o texto nos leva a atenção ao contrário, dizendo o seguinte, que toda alma vai chegar um momento da morte. E quando a pessoa morre, é o contrário da vida. Na vida, a soma do corpo físico, do pó, feito pelo pó, mais o fôlego de vida é resultado, então, da vida. A morte é o contrário. A retirada do fôlego de vida de Deus, do corpo físico, resulta na morte, a cessação da vida. Bem, quarta-feira. Quarta-feira nos falam sobre os mortos não sabem nada. Além de achar que existe uma alma imortal, as pessoas consideram que essa alma imortal, ela tem, na realidade, consciência e que pode se comunicar, mas a Bíblia nos informa que a alma das pessoas, ela se desfaz na morte e que o espírito não tem comunicação com ninguém. Pelo contrário, a Bíblia fala de forma categórica em Jó capítulo 3, verso 11, em Salmo 115, 17, em Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 5 e verso 10, que os mortos não sabem de coisa alguma, que os mortos não se comunicam com os vivos e que eles não sentem dor, amor, nem ódio, nem coisa alguma que está debaixo do sol, sobre essa terra. Bem, quinta-feira, descansando com os antepassados. A Bíblia também usa a linguagem sono ou descanso para definir a morte. E é interessante que em Gênesis 25:8 diz que Abraão juntou-se com seus antepassados, também lá em 2 Samuel 7:12, e aí nós temos 1 Reis 2, verso 10 e 22 a 40, todos reis bons e reis maus morreram e descansaram com seus antepassados. Mas não há nenhuma comunicação entre mortos. Ali há um descanso físico, a sepultura, ou eles sejam descansando de perto dos seus antepassados, ou de longe do corpo daqueles que já morreram. A promessa é uma só, que eles morrem, não têm comunicação, não têm consciência, mas um dia haverá então a ressurreição. Lá em Daniel capítulo 12, verso 7, a palavra de Deus nos diz que muitos ressuscitarão. Aí sim, eles ganharão consciência. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. No nosso caso, meu querido, minha querida, eu quero te fazer um apelo. Eu gostaria que você e eu nos encontrássemos na ressurreição da vida e que nós fôssemos bem-aventurados e felizes com a promessa que Deus dá a Daniel. Sabendo que, na realidade, no assunto de vida e morte, a alma significa nada mais, nada menos que o ser vivo, a união entre o fôlego de vida e o corpo que foi feito do pó da terra. Isso é a vida. A morte é o contrário disso, a separação entre o fôlego de vida e o corpo. Não podemos imaginar que o fôlego de vida volte para Deus significa dizer que as pessoas estão voltando para o céu, porque aí seria então dizer também que o fôlego dos animais também voltaria para o céu e o fôlego daqueles que praticam o mal também voltaria para o céu. A nossa única esperança é a ressurreição. Se você deseja um dia ter parte na ressurreição, aceite essa mensagem, a mensagem de Deus, a orientação de Deus para o estado dos mortos e aceite a Jesus, que é o Salvador e doador da vida. Que Deus te abençoe. Que é esse seu desejo, ore comigo. Eterno Deus, me abençoa, me ilumina e ajuda-me a compreender o estado do homem na morte, em o nome de Jesus.